Eu desejo saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos estão aqui felizes, alegres, contentes com Jesus? Rapidinho, abra sua Bíblia comigo. No livro de Juízes, capítulo de número 2. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos Maia. Obrigado, querido, satisfação. Companheiro, pastor Starley, pastor José Carlos, demais irmãos, é uma honra para nós estarmos aqui essa noite. Trago o abraço do nosso pastor, Abigail Filho, para esta igreja e este povo abençoado aqui essa noite. Amados irmãos, Juízes capítulo 2, versículo 10, diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Eu quero me deter nesta noite, dentro de 10 minutinhos, sobre esta última parte do versículo, que diz que uma outra geração se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Estamos diante de um texto que é considerado um dos textos mais tristes da história do povo hebreu. Israel estava se instalando na terra prometida, e depois que a nação se instalou, toda aquela geração vitoriosa, aquela geração de Josué, geração de Caleb, aquele povo conquistador, aquele povo que tinha e trazia sobre si as marcas da aliança com Deus e a fidelidade com o Senhor. Depois que a geração daqueles homens morre, se levanta uma outra geração, e a Bíblia diz que eles não conheciam ao Senhor. Quando nós olhamos o contexto de Juízes, nós vamos entender que uma das características de um povo que não conhece a Deus é viver uma vida de altos e baixos no âmbito espiritual. Se eu pudesse dar um outro nome ao livro de Juízes, eu diria que Israel vivia numa gangorra espiritual. Se nós lermos a história dos Juízes, nós vamos ver que por determinado tempo o povo se apostatava da fé, oravam a Deus, Deus suscitava juízes, e esses juízes eram aqueles que intercediam pelo povo. Deus agia em favor do povo, honrava a fé do povo, levantava o povo, trazia paz ao povo, mas depois eles voltavam a pecar e apostatar da fé para com o Deus de Israel. O que eu quero trazer nesta noite é que nós vivemos em um tempo, queridos irmãos, em que se faz necessário mais do que nunca que todos aqueles que conheçam ao Deus de Israel se levntem, se manifestem e venham fazer a diferença em meio a uma geração que está atribulada, em meio a uma geração que está perplexada, uma geração amedrontada, uma geração até acovardada. A mídia tem vendido um verdadeiro terror sobre o momento em que nós vivemos. Mas essa noite eu não vim falar para pessoas medrosas, mesmo porque dentro de mim, de você, não habita um espírito de covardia. Dentro de mim, de você, não habita um espírito de terror. Dentro de mim, de você, habita o Espírito do Senhor. E esse espírito é espírito de poder, de ousadia da parte de Deus. Aí nós vamos olhar que durante este período na história de Israel, quando tudo parecia perdido, uma mulher que era estéril foi orar a Deus e pediu um filho. Deus ouviu aquela mulher, deu um filho, nasceu um homem chamado Samuel. E Samuel foi tão tremendo, porque a Bíblia diz que ele crescia na casa do Senhor, ele ouvia a voz do Senhor. Quando Deus começou a falar com Samuel, não ouvia-se a voz de Deus e nem tinha visão manifesta do Senhor. Deus traz para Israel naquele tempo uma luz de esperança. Nasce um pavio incandescente em meio às trevas em que Israel vivia. E a Bíblia diz que o menino crescia, Deus o honrava e ele passou a ser a diferença para Israel. Desde então, meus amados irmãos, Israel foi tendo vitória atrás de vitória, porque alguém que conhecia Deus foi levantado no cenário. Eu pergunto nesta noite aqui, quantos querem, quantos desejam verdadeiramente
ser um diferencial, fazer a diferença para Deus em meio à sua geração. Se você quer, eu quero te ensinar algumas coisas. O segredo não é ter cursos superiores. É bom e faz bem para o nosso entendimento e para o intelectual. Mas o mais importante na vida de uma pessoa que quer ser diferente e fazer a diferença é conhecer a Deus. E não é conhecer a Deus como Jó conhecia. Jó disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Quantos e quantos de nós temos somente esta experiência distante de Deus? Nós conhecemos apenas a experiência de alguém, a experiência do irmão, a experiência da irmã, a experiência de alguém, mas nós não temos essa experiência. Hoje Deus está nos chamando a uma experiência com Ele pessoal. Então quer dizer, pastor, que quando Deus levanta alguém que o conhece, sempre vai ter diferença? Sempre vai ter diferença. O Egito estava prestes a ser condenado à derrota e à ruína. Deus levou José para o Egito. Lá no Egito, José, onde ele tocava, Deus prosperava. E a Bíblia diz que José foi levantado como primeiro-ministro do Egito, porque ele conhecia o Senhor. E uma coisa interessante é que a Bíblia diz, o Senhor dizia assim acerca de José: e Deus era com ele, o Senhor era com ele. Queridos, não existe dádiva melhor, não existe poder melhor, não existe satisfação e honra melhor do que ser conhecido pelo Senhor, do que conhecer a Deus, mas acima de tudo, ser conhecido por Ele. Acima de tudo, saber que no céu, na hora que você dobra o seu joelho, o Senhor diz: meu servo está orando, minha serva está orando. Daniel está na Babilônia cativo, está lá, parece que tudo acabou. Não acabou não, sabe por quê? Porque Daniel conhecia Deus e era conhecido por Ele. A Bíblia diz que quando Daniel foi orar 21 dias orando na presença do Senhor, o Senhor manda o anjo e diz assim: homem muito amado, desde o primeiro dia em que tu começastes a orar, o Senhor ouviu a tua oração e me enviou. Eu fui impedido, mas aqui estou com a resposta da parte de Deus para te instruir acerca das coisas que virão. Fique de pés essa noite. Fique de pés essa noite, por favor. Nós estamos precisando, queridos irmãos, não é de fama, não. Nós não estamos precisando, irmãos, ser bajulado, ser adorado, ser idolatrado, não, queridos. Nós só precisamos de uma coisa: conhecer a Deus na sua intimidade, na sua totalidade, na sua plenitude, no aconchego do nosso quarto, na intimidade da porta fechada, dobrar o joelho, orar e saber que a tua oração chega no céu e que Deus está te ouvindo. Ramaço decanta, ramaço decanta, ramassi. Aleluia. E outra geração se levantou que não conhecia ao Senhor e nem tampouco as obras que havia feito a Israel. Eu estou olhando nesta noite com os olhos espirituais e ministro sobre a sua vida uma palavra profética da parte de Deus. Levante a mão se você crê. Se você não crê, aí é com você. Mas se você crê, levante a sua mãozinha santa. Levante. Eu vou orar nessa noite. Você vai orar comigo. Não sou melhor, não sou maior do que você. Pelo contrário, eu sou menor entre vós. Levante a sua mão e comece a orar agora e dizer: Deus, 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 eu quero ser diferente, Deus. Eu quero fazer a diferença, Deus. Eu quero fazer alguma coisa para ti, ó Deus. Vai nesta noite. É noite de se revoltar. É noite de se quebrantar na presença do Senhor. É noite de rasgar não a veste, mas rasgar o coração. Eu quero ver nesta noite. Ore a Deus, ore a Deus. Senhor, em nome de Jesus, teu povo está aqui, Senhor. É impressionante, ó Pai. É segunda-feira à noite. A maioria que trabalhou o dia todo chegou em casa cansado, só o bagaço, mas disse assim: eu vou lá na casa do Papai do Céu. Eu estou indo para lá para ouvir a voz do Pai. Não estou indo para o ninho de cobras, eu estou indo para o ninho de águia. Lá onde tem águia, águia anda com águia, águia voa com águia, águia entende águia. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, levante a mão, recebe
Em o nome do Senhor, peça graça, peça ousadia, peça intrepidez, peça autoridade. Deus não te deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de temor. Não, não, não. Deus nos deu espírito de poder, 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 para quebrar os alicerces do inferno, para despedaçar as mentiras da mídia e para injetar na nação a autoridade, a cura, porque o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Jesus. Deus abençoe, meus amados. Ótima vigília para nós. Glória a Deus. Pode assentar glorificando, exaltando o nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus nessa hora. A honra é dele, a glória é dele, é tudo para ele. Glória a Deus. Que palavra poderosa pelo pastor Wellington Menezes. Marcar uma outra hora para ele pregar com mais tempo, dar mais tempo para essa bomba atômica de Jeová. Deus abençoe, viu? Irmãos, nós estamos alegres com Cristo. Estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube. Nós estamos em campanha durante 31 dias em oração. 31 dias ao meio-dia no canal oficial no YouTube. Então você que está nos assistindo, continue com a gente aí, que Deus te abençoe muito. E amanhã, meio-dia, estaremos de volta na nossa oração. É 40 minutos, 1 hora de oração, é coisa rápida. Eu creio que Deus vai fazer maravilhas em nome de Jesus. Eu quero até ouvir um testemunho hoje do Sérgio, que é o esposo da Valquíria. Cadê o Sérgio? Já fica no jeito então, Sérgio? Pode pegar o microfone ali com o Maurício.